Bom dia. Bom dia, tudo Você bom? você é uma modesta enfermeira que deu 36 milhões de reais para o Bené? Não, né? Que história! Que Se história! eu tivesse um quinto disso, Mas que eu- história! Que história! é extraordinário. Mas você tem para falar, Diego? Você quer saber? Essa reunião de pauta aqui, a gente está. Chega uma hora que eu me sinto repetitivo. Hum? Não, você não se sente repetitivo? Porque as histórias vão se avolumando e Ser, você. ser brasileiro é repetir a mesma história toda manhã, pombas. Não, Acorda. parece aquele filme, O Dia da Marmota, né? Que você não sai do mesmo dia, porque É. claro que volta e meia surge uma enfermeira, os personagens mudam de cara, mas as histórias são as mesmas. Quer dizer, é uma laranja, quem é a laranja? Ela é laranja de quem? Né? Vamos, essa enfermeira aí, ela laranja de quem? Enfim, a mulher paga 36 milhões de reais para a empresa do Benedito, que é laranja também, que presta serviços para a campanha petista do Fernando Pimentel, mas Fernando Pimentel é assim com a Dilma. Ô, Fernando Pimentel, eu vou lhe contar uma É coisa. muito dinheiro, é muito dinheiro. Isso daí no site do TSE. Eu tive a curiosidade de ir lá no site do TSE, depois que o Lauro Jardim deu a notícia, no Radar Online, na Veja. Fui lá, dei uma olhada, tá no TSE, como estava o VTPB, como estava a Focal, tá tudo lá, tá tudo declarado. O Laranjal tá todo declarado. O que a gente descobriu é o seguinte: sabe qual é a grande descoberta? É que o TSE não tem auditor. A verdade é essa. Ou se tem, não está trabalhando. Mas não tem auditoria no TSE. Os caras entregam, eles dão uma olhada assim, em diagonal, né? Eventualmente encontram lá alguma coisa para fingir que estão trabalhando, É. mas no âmago, na essência, eles não vão. Porque, de fato, 36 milhões. Atenção, Briga 36 não é nem milhões. de, se você pegasse os maiores valores, você não precisa fuçar todas as contas e pegar os Não, 3 mil reais. Se você vê uma entrada de 36 milhões numa empresa que já esteve envolvida em casos precedentemente, mas de qualquer maneira, você vê 36 milhões, você vai checar quem pagou, quem recebeu. No Google, você consegue ter essas informações. Você vê a nossa gráfica, você põe o nosso leitor, você, Mário, foi com a tua máquina fotográfica, o teu celular, fazer a fotografia da fachada da VTPB e entrevistou os vizinhos, descobriu que era uma empresa fachada, etc. e tal. O nosso leitor foi no Google Maps, arrastou aquele homenzinho do Google Maps e pôs a fotografia da fachada, já dava para perceber ali, no Google, que essa empresa não existe. o que eles ficam assim, quando você vê que tem alguma, as contas não foram aprovadas, aí assim, são quantias ridículas às vezes, 100 mil, quer dizer, ridículas eu digo para o montante, Claro, né? claro. 100 mil, então, não tem auditoria, né? Agora, quanto ao senhor Pimentel tem uma história para contar. Aliás, para o próprio senhor Pimentel. O senhor Pimentel uma vez foi almoçar. Saiu alguma moça de minissaia da sala dele ou não? Não, não, não. A Já história entrou na vida dele uma moça de A minissaia. história é melhor ainda, porque nós não publicamos a história porque não conseguimos apurar, fechar a história. É. Mas ele uma vez foi almoçar na editora Abril, Uhum. com o Roberto Tivita e eu acho que o diretor da Veja estava também, não lembro mais quem estava. Eu sei que eu estava, ainda me lembro dessas coisas, de eu estar presente. E conversa para lá, conversa para cá, porque todos chegavam lá e falavam tudo que o Roberto Tivita gostaria de ouvir, né? Vamos transformar o país tem que ser moderno, o país tem que ser eficiente, babá, chegavam todos com Tijolo discurso. por tijolo, vamos desconstruir o país. Exatamente. Aí só que no dia seguinte chegou para nós uma fita, uma gravação, na verdade uma fita, nem me lembro mais se era disquete, fita, pendrive, sei lá, uma porcaria dessa qualquer, com a imagem do senhor Pimentel, entrando logo depois, no mesmo dia, ele saiu da Abril, ele foi direto, tá? Porque tinha um horário. Uhum. Entrando num prédio de um lobista, e lobista aqui no Brasil é igual a ladrão, né?
em São Paulo, tinha ele entrando, tinha ele no elevador, né, subindo, e na descida, ele com um envelope. Pô, o cara vem, aí eu mostrei pro Roberto, eu falei, Roberto, aqui, o cara vem, fala isso, a gente vai apurar, não sabe o que é, né? Enfim, aí acabamos não dando nada, porque não tinha o que provar, não sabia o que era exatamente. Porque a PF não deu batida no avião. Porque a PF não deu batida no avião. Então, assim, é um negócio, você entendeu? Você vai fazer o quê? Não, mas olha, isso que nós estamos falando é de uma seriedade, porque quando você pega, voltando ao nosso caso predileto da VTPB, eu estava aqui perdendo a minha manhã porque por teimosia. Mas a gente sempre, quando nós demos a notícia, eles disseram não, isso daí é para encomendar serviços gráficos. Eu já tinha dito que a campanha da Dilma gastou não sei quanto com uma gráfica chamada MAC, 12.520.000 reais. Isso é uma gráfica de verdade. Gastou com outra gráfica que não sei se é de verdade, de um tal de Vivaldo Dias, 6.152.000 reais. Isso em cima dos 22,9 milhões da VTPB e dos 23,9 da Focal. Eu fui checar as outras, vamos ver as outras despesas que eles tiveram com gráfica, porque é impossível, já que a gente tem problemas. A gráfica da Lava Jato, Atitude, essa gráfica Brasil do Bené. O custo total da campanha da Dilma, se eu não me engano, salvo me engano, registrado, sim, foi 250 milhões de reais, certo? Uma coisa em torno disso. Se você pegar essa conta aí que você está fazendo, o que? Já chegamos em 100 milhões quase, né? Você acha possível? Olha aqui, gráfica Print, 1.970.000, gráfica Santa Marta, 2.563.000, gráfica Mariana, 1.140.000, gráfica Marte, bom nome, 2.815.000 reais, no Shang, 1.988.000, e um monte de gráficas pequenas, tudo para publicidade e para serviços impressos. Eu estou dando os números que estavam no TSE. Sendo que o alto custo, atenção, o custo de uma campanha, o mais alto, é com TV. Claro. Certo? Então não é possível que um terço, metade do dinheiro tenha ido para fazer santinho e camiseta, sei lá o quê. Não. Folheto. Não. Óbvio que não. Isso tudo é roubo. Não, esses números aqui provavelmente são verdadeiros. 2.800.000 de Marte, mas todos os santinhos da internet, o Santa Marta, 2,5 milhões. Esses daí fizeram muito provavelmente. O resto, eu acho grandes cifras. 2,5 milhões para imprimir santinho, desculpe. Digamos até que possa ter sido verdade, mas por que eles contrataram Beckenbauer, Rivellini e deram para ele 22.900.000 reais? E a gente está se repetindo mais uma vez, de fato o dia é sempre o mesmo, mas 22.900.000 reais para impressão, se eles têm todas essas gráficas, todos esses serviços de publicidade impressa, isso é só lavagem de dinheiro? Claro, não há a menor dúvida sobre isso. E se se a vagabundalha do poder público brasileiro, a Folha de São Paulo deu, CGU, 19 contratos com irregularidades sobre preço para essa gráfica do Bené. Se esses órgãos de controle não fazem nada, não tem nenhum controle sobre isso, fecha tudo. Bom, o Gilmar Mendes, diante da VTPB que nós descobrimos, ele resolveu, disse que iria investigar, né? Chegamos a falar sobre isso também. Eu espero que o ministro tenha gente vasculhando essas contas, porque ele foi feito, na melhor das hipóteses, e eu tendo a crer que é a verdadeira, ele foi feito de bobo. Ele aprovou as contas. E agora está tendo que rever. Claro. Em função das reportagens que vêm saindo, inclusive as nossas. Agora,
Diogo, o negócio é o seguinte, eu aqui tô dando voz e você também, mas aqui, como eu estou aqui, eu estou dando voz aos brasileiros desesperados, né? Os brasileiros... São 90%, segundo as pesquisas de opinião. O que você faz? Você está na mão de uma O desespero organização... no Brasil é de 90%, só que o país está na mão dos outros 10%. Você está na mão de uma organização criminosa, É. que é uma organização criminosa, você está... Que rendeu todo o Estado. A desmoralização do TSE ao aprovar essas contas é irrecuperável. É irrecuperável para o país. Um país não pode se recuperar de uma coisa O dessa. presidente do TSE é o Toffoli. Toffoli. É o advogado do PT. Advogado do PT. Tá bom. Como é que se recupera um país dessa maneira? Muita gente escreve para a gente, aliás, para falar em eleição, falando das tais urnas, né? Smart, qualquer coisa. Bom, eu comecei achando que esse negócio era um pouco paranoia. Eu também. Mas eu já estou achando que não, viu? Já estou começando a achar que não. Você confiaria na apuração não. dessas urnas diante desses dados? Quer dizer, está tudo no computador do TSE. Não. E ninguém foi apurar para ver se isso daí corresponde à realidade ou não? Então, por que você tem que confiar em alguma coisa do Estado? Você tem que pagar imposto de renda. Se você sabe que está sendo roubado, o que você faz num país desse? É isso. Quer dizer, veja, a instância que não controla o dinheiro de campanha é capaz de controlar voto? Não, pelo contrário, está encobrindo. Uma empresa venezuelana, inclusive, essa empresa venezuelana realmente é um negócio que, olha, é inacreditável. Enfim, eu acho que está tudo sobre... O Brasil é um país sob suspeita. O PT tornou o Brasil... Qualquer coisa que o PT toque, vira uma coisa sob suspeita. Então, o Brasil hoje é um país sob suspeita. De fato. Não tem paranoia, não tem teoria conspiratória, está tudo aí. Então, cansa, né? Cansa para burro. A gente tá de saco cheio. Chega, muito chato. E uma coisa que mais, assim, para terminar, também o Brasil, o PT tornou o país muito burro, porque virou um fla-flu. Então, por exemplo, e aí tem aí eu estou falando, sinceramente, de alguns leitores. Então é o seguinte, se você... Ontem eu pus a nota da Pont des Arts, onde estão tirando os cadeados lá, 45 toneladas de cadeado, aquele monte de chinês pondo cadeado e a ponte ia cair. Muito bem. Eu fiz uma observação simples. É uma evidência de um mal causado pelo turismo de massa. Certo? Não é? Você mora em Veneza, você sabe que o turismo de massa faz em Veneza. Ok. Paris depende do turismo? Depende. Veneza depende do turismo? Ainda mais. Certo? Agora, não significa que porque uma coisa seja verdadeira, que a gente tem que gostar dela. Certo? Aí, leitor, fala, não entendi esta frase, a França depende... Isso é coisa de petista. O Mário é petista. Gente, pelo amor de Deus, vão catar coquinho, você entendeu? Que ele está falando um negócio desse. Porque você é a favor de uma coisa e não é a favor de outra, não significa que você é alinhado com quem defende isso em outra esfera. Pelo amor de Deus. Né? A gente quer tudo limpinho, a gente quer o país limpinho, mas a gente quer a ponte limpinha também. É uma coisa estúpida. O PT está emburrecendo, você entendeu? A gente quer preservar as coisas. Nós somos... Se você preservação dos valores mais altos, mais elevados. Não, aí, queridão, é o seguinte, se você é contra o PT não, a gente é contra o PT e contra a roubalheira de qualquer partido, certo? Porque aqui, neste site, ninguém tem lado. Ao contrário de outros sites, certo? Aqui ninguém tem lado. Aí, não, aí é o seguinte, você tem que ser o figurino, né? Você então, defende os valores corretos, e os valores corretos, evidentemente, são anti-PT, né? Político, de lisura, mas aí você tem que ser. Não pode desgarrar de jeito nenhum. Não, você tem que ser católico, praticante. Você tem que ser religioso. Você tem que ser... Você é batizado, né? Eu sou. Eu não. Você nem batizado é. Eu nem batizado sou. Você tem que ser contra o casamento gay, certo? Você não pode
criticar isso que seja do capitalismo, porque você já vira comunista, certo? Então, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser burros. Vamos deixar de ser burros. Isso é fruto do emburrecimento causado pelo PT. Isso é maniqueísmo. E você, quando fica com essa carinha assim, aí tem... Porque eu quero desligar. Aí tem leitor que descreve assim, o Diogo estava constrangido na redação. Não, eu me sinto como o Lucas Mendes, coitado. O Lucas Mendes sempre fica cortando a nossa palavra porque tem tempo. E aqui eu também tenho tempo. O arquivo fica pesado e eu não consigo mais descarregar essa porcaria no nosso site. Eu sou um idiota, um analfabeto digital, eu só consigo fazer uma coisa. E se você me ultrapassa os não sei quantos minutos... Tá bom, eu não posso falar. Tá bom, eu não posso falar. Corta! Corta o Mário Sabino, corta o comunista, corta não sei o quê. Quer saber? Tchau. Até amanhã. Até amanhã, querido. Abração. Tchau.